noite. Estou muito contente que estamos voltando com o nosso programa Sábado das Artes. É um programa da Academia de Letras da Bahia que visa aproximar e dar maior intimidade dos trabalhos dos artistas com os escritores literários, poetas, todos os nossos colegas da academia. Nós queremos que a academia seja inundada pela arte, além de toda a riqueza da literatura. E hoje nós temos um convidado especial, é o escultor baiano Israel Kislansky. Israel, ele nasceu aqui em Salvador, mas fez sua carreira em São Paulo. Viajou, teve na França, onde se aprimorou nas suas esculturas, e há 3 décadas ele vem se aperfeiçoando com a técnica de moldagem e de fundição das suas esculturas. Israel é um grande mestre que também dedica seu tempo e sua atividade, abre seu ateliê para oficinas na formação de novos escultores, artistas, assim como tem ensinado também instituições como o SESC. É um artista prolixo, com muitas exposições, tem algumas peças aqui na Bahia permanentes, também importantes, e está com uma exposição lindíssima no Palacete das Artes, na Graça, As Bacantes. E, inspirada nessa exposição, nós vamos conversar com ele, e, para isso, eu pedi para o nosso presidente da academia, Ordep Serra, que está lançando o seu livro As Bacantes, um texto de Eurípides. Ordep, que é um helenista que vem estudando e traduzindo do grego para o português, e pode nos orientar melhor e fundamentar mais a visão dessas mulheres, as grandes sacerdotisas de Dionísio, o rei o deus do teatro. Então, Ordep, eu gostaria que você falasse um pouco sobre As Bacantes. Muito obrigado, querida Lia. Lia Robato é uma das grandes dançarinas, não é, que a gente tem no Brasil, acho que é a mais importante, e está sob o signo de Dioniso, assim como Israel, não é? Estamos todos sob o signo de Dioniso, né? Que era, afinal de contas, o deus da dança, não é? Eu me lembrei de Nietzsche, agora ele costumava dizer: só sou capaz de crer num Deus que saiba dançar. Não é? Bom, estamos numa terra dionisíaca e eu tenho um grande prazer, uma grande alegria de estar aqui dialogando com Lia e com o meu caro amigo Israel Kislansky, que é um escultor fantástico, muito inspirado, com uma obra lindíssima. E ele agora, como eu disse, entrou sob o signo de Dioniso e fez uma versão muito bonita do transe, do êxtase das bacantes. As bacantes eram as sacerdotisas, como disse Lia, inspiradas por Dioniso, que entrava em transe, em êxtase, né? Um culto de Deus, um culto muito à base da dança, né? da inspiração dançarina. E ele consegue comunicar, a coisa que me impressionou muito quando vi a exposição, é que ele consegue comunicar o êxtase nas imagens que ele produz. Elas têm mesmo aquelas faces, não é? Silenciosas, assim, elas nos impressionam, porque elas comunicam de fato a ideia do êxtase. E outras têm um movimento quase inacreditável. Israel é um homem inspirado, né? E ele tem muita coisa a nos contar aqui. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele nos fale de sua arte magnífica, e depois a gente
conversa um pouquinho, não é? Então, Israel, querido, a palavra é com você, para falar dessa arte Uma boa noite para vocês todos que estão nos assistindo. Agradeço imensamente o convite da academia, de vocês dois. É um privilégio para mim. Acho que hoje eu escrevi para alguns amigos dizendo que a vida muitas vezes é muito generosa com a gente, né? Então, eu tenho o prazer de eu, que sou uma pessoa sempre ligada ao corpo, poder conversar com uma pessoa como a Lia, né? Uma pessoa também tão ligada ao corpo, ou seja, e realmente a dança realmente foi tudo para mim, sempre, né? Em termos de aproximação com o corpo. E depois me aparece nada mais nada menos que o tradutor das Bacantes, lançando o livro Bacantes simultaneamente à exposição Bacantes, sendo que eu já ouvia falar dessa tradução há muito tempo pelo amigo comum Estilianos, dono da editora Odisseus. Então, ou seja, a vida é generosa, né? A gente precisa perceber que ela também é muito generosa. Então, agradeço a todos vocês a oportunidade de estar aqui. Pois é. Eu queria, antes de Odep falar um pouco, a sua inspiração principal tem sido, pelo menos pelo que eu consegui perceber de sua obra nos últimos 30 anos, tem sido a mulher. E como é que você conseguiu captar essa exaltação da potência vital do feminino? Veja bem, é uma coisa que realmente agora eu acho que é o momento em que eu consigo um pouco decifrar o que era para mim absolutamente sem uma explicação lógica. Eu acho que quando eu era muito jovem, eu era muito entusiasta, né? Entusiasta da mulher, ou seja, um jovem apaixonado, como todos os jovens, só que ao mesmo tempo era um escultor. Então era meio que natural é, a ida à mulher através daquilo que eu fazia, que era a argila, a escultura e tudo mais. Então, minhas primeiras namoradas, na época de faculdade, elas mal dormiam, eu estava lá com a argila fazendo elas de escultura. Então, era algo muito espontâneo dentro da relação. Porém, obviamente, com o tempo e com a maturidade artística, você começa também a se debruçar sobre a questão da representação, né? Então, durante uma juventude, assim, eu diria até os meus 40 anos, vamos chamar assim, eu estive muito envolvido com uma questão de uma representação muito mais real, né? E mesmo porque os desafios dessa representação é muito grande, porque é muito fácil você conduzir a representação para uma modelagem acadêmica ultrapassada, você repetir um pouco as fórmulas, e o meu objetivo era tentar justamente fazer uma representação que fosse bastante clássica e, ao mesmo tempo, nada clássica. Então, não era algo muito simples, mas eu acabei tendo algum resultado nisso. E depois, ainda mais para frente, eu reencontrei a cerâmica e a questão da cor e da esmaltação. Aquilo também abriu para mim para uma outra linguagem, para outras possibilidades. Também fiz algumas viagens que foram muito marcantes para mim, encontros com artistas que foram muito marcantes para mim, né? Quando eu descobri o Marino Marini, que é um escultor italiano pouco falado aqui no Brasil, que é o maior representante do modernismo italiano. Tem um museu fabuloso em Florença, que a gente vai lá ver Michelangelo e não vai ver o Marino Marini, e é uma pancada, né? Então, são encontros que você vai tendo e vai mudando sua forma de ver arte, de ver a representação, e aquilo também vai. Aí depois veio o episódio mais importante, que foi o fato de eu realmente, em 2014, depois de todo o processo de construção da questão da fundição junto do Senai, ir para uma casa ali próximo de São Paulo, mais longe, uma casa grande, onde eu montei uma fundição, e eu tive realmente durante 5 anos uma imersão completa, né? Eu tive realmente uma imersão completa, pude trabalhar full time
com o tamanho que eu queria, com o processo todo dentro da minha mão. Então, realmente, esse foi um divisor de águas muito grande dentro do meu trabalho. E também, ainda falando sobre a mulher, foi o momento que minha mulher teve a Maria, e teve uma transformação como mulher, como corpo, e aquilo transformou todo o corpo das minhas mulheres também. E eu gosto muito dessa série que eu criei, principalmente as ânforas, algumas Vamos mostrar algumas imagens dela? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, né? Aqui eu não sei se nosso amigo Ricardo pode compartilhar, ou eu mesmo compartilho. Aqui é a minha mesmo, né, Ricardo? Então tá certo. Aqui, olha, na verdade, eu preparei aqui para vocês uma série de imagens que nós falando sobre essa questão do corpo, do modelo, e como isso foi realmente minha vida. Durante anos eu tinha modelos, às vezes, todos os dias, né? Então, trabalhávamos muito com modelo vivo. E aqui são fotos do Edu Simões, que é um grande fotógrafo, que esteve em meu ateliê durante um período, fazendo essas imagens, né? Aqui vocês veem uma imagem muito grande em pé, e ali deitada a modelo, que foi a modelo para essa peça. Essas são peças desse período que eu havia me reportado, que é o período da juventude, né? Eu devia ter uns 36 anos, 37 anos. Aqui já a peça na fundição, né? Aqui ela já tinha sido fundida em partes, ela aqui está sendo montada, não é isso? Ao contrário dos acabamentos, mostrando ela aqui, ela pronta em bronze. Essa peça é muito grande, né? Então ela tem uma elasticidade, né? Uma beleza da própria forma, né? É a dança pura aí. Pura. Aqui ela hoje, eu tenho ela em gesso, porque as peças elas têm uma tiragem, já foi vendida 3 números dela, né? E agora eu só estou com gesso e vou fundir recentemente. Essa é uma outra peça desse período mais clássico, esse também é um bronze muito grande. São coisas que eu até gostaria de voltar a fazer. Aqui eu mostro só mais algumas desse período também, que é um período que eu realmente modelei muito com o modelo, né? Tudo isso era feito diretamente. Depois eu fiz algumas experiências mais de brincadeiras com certos elementos abstratos aqui, mas todos desse mesmo período que vai até 2005, uma coisa desse tipo. Essas são peças que eu acho são da minha juventude, por mais que eu já tivesse quase 40 anos, eu ainda me sentia assim, ainda bem jovem. Aí depois, o período seguinte que eu comentei das cerâmicas, foi quando eu cansei um pouco da questão da cor do bronze, eu descobri as fundições na Itália, tentei justamente criar o projeto da fundição aqui no Brasil, junto com o Senai, e durante esse período, trabalhando no Senai, eu parei de fundir e me dediquei basicamente só à cerâmica. E aí aproveitei, eu de origem sou pintor, sempre gostei da cor, e eu aproveitei para introduzir cor no meu trabalho escultórico, né? Então fiz essas cerâmicas, que são cerâmicas até bastante grandes, e essas peças pequenas, desses azuis assim vivos, que eu sou apaixonado por isso. Eu adoro as posturas de seus... Você devia ter ótimos modelos, porque... Demais. Isso é outra coisa. Propunham formas corporais excelentes. Exatamente. Essa menina que você viu anteriormente, ela fez Klaus Viana, ela é uma mulher com a formação assim de Klaus Viana foi um grande mestre de dança, mineiro que morou aqui na Bahia, no Rio e em São Paulo. Formou muitos bailarinos. As peças de Israel dançam, efetivamente, né? Não é, Otep? Extraordinário, ele capta muito bem a beleza, a maravilha do corpo feminino, e a dança, né? A dança está nas peças. Uma coisa assim, realmente... Ele consegue, né, escultura que é estática, ele consegue dar um movimento
que a gente sente o movimento anterior e o que virá, né? Então, muitas desses trabalhos, nessa época, até 2005, mais ou menos, eu trabalhava demais com modelos, né? Com desenho, né? Então, eu fiz muitos cadernos de desenhos. Esse aí eu separei aqui só umas 5, 6 imagens para que vocês possam ver. Essa é a imagem daquela figura de 4, que eu, em azul, mas que foi quando ela apareceu no desenho, né? Então, é o desenho matriz. Aqui são vários desenhos dessa natureza. Gosto muito desse, particularmente. Depois... Até hoje você desenha antes de moldar? Quando você molda? Eu desenho simultaneamente, eu sempre estou desenhando. Então, às vezes, depois até da peça, não tem uma ordem. Aí depois, mais para frente um pouco, as peças, então, começaram a abandonar um pouco a representação mais dessa integralidade do corpo, né? Ou seja, braços, pernas, etc. e tal, etc. e tal. E eu também, entrando para dentro da cerâmica, comecei a experimentar esmaltações mais radicais, com forno a gás, com redução, e dava essa materialidade muito linda no corpo, né? Então, fiz muita coisa andando por esse caminho. Essas texturas, né? Você obtém com esse efeito, essas texturas, voltando aí, isso aqui, ó. Como não é pintura, como é que... Não, aqui o que acontece com essas peças? Essas peças têm uma série assim, eu não tenho muitas imagens delas, mas elas são queimadas em fornos a gás a 1.300 graus. Quando chega na temperatura de 1.300 graus, em vez bom, se desliga o forno, mas antes de se desligar o forno, se fecha todo o forno. Fecha a chaminé, fecha todos os buracos. O que acontece? Quando você fecha um forno desse a gás, o fogo está lá dentro. E ele não vai encontrar mais oxigênio para continuar vivo. E ele vai buscar oxigênio na matéria. Então, ele entra na matéria, que é o esmalte, e ele busca oxigênio da matéria, fazendo o que a gente chama de redução, que é o contrário da oxidação. Que a oxidação você ganha óxido. Na redução, a matéria cede óxido. Então, quando a matéria cede óxido, ela entra em descontrole e você não sabe mais o que vai acontecer com os esmaltes. Então, essa peça era para ser um azul claro e desbotou completamente, deu essa mancha toda e tudo mais. Então, realmente, a queima em alta temperatura a gás com redução, ela é a queima mais, vamos dizer assim, imprevisível e que dá coisas fantásticas, né? Então, esse foi o processo desse material. Nesse período da cerâmica, eu entrei muito dentro dessa questão, vamos dizer, dessas possibilidades que são muito ricas, né? Muito bonito, muito bonito. Esse jogo imprevisível também é uma marca dionisíaca, sem dúvida. É isso, Odep. Mas o Odep estava uma coisa muito certa. E aqui eu trouxe isso aqui mais pela conversa com a Lia, são as peças pequenas que eu sempre imaginei fazer grandes, que são essas figuras inclinadas, que se jogam sem equilíbrio. E eu queria fazer muito elas juntas, né? Então, eu tinha vontade de criar esse ambiente delas, e que teria muito a ver com a questão da dança, do ritmo e tudo mais. Já é coreografia, daí já é... Total. Nunca fiz. Fiz essas pequenas e guardei e não dei sequência, né? Aqui depois, viu, Lia, eu preparei para vocês aqui um pouquinho sobre o que foi o processo de fundição das bacantes. Não sei se vocês querem falar disso agora ou se... Muito. Ótimo. A qualquer hora serve. Então tá. Então, o que aconteceu? Depois desse período da... Só um minutinho, que você desse... vamos fazer um pouco mais didático para aqueles que não sabem o processo da fundição para tirar a escultura em bronze.
O que é isso? Como é que se dá? Isso, exatamente, é isso que eu vou contar. O que aconteceu? Depois desse período da cerâmica, que é um período intermediário, ali entre 2007, 2006 até 2014, mais ou menos, eu trabalhei no Senai e montei o Centro Técnico de Fundição Artística, trazendo a tecnologia da França. E aí, acabando esse período, eu montei a minha fundição e retomei os bronzes que eu tinha abandonado lá atrás, naquele episódio mais clássico. Então, entre uma coisa e outra, teve as cerâmicas. Quando eu montei, então, essa casa que eu havia comentado, que eu tive possibilidades, lá dentro dessa casa, montei essa fundição, com fornos grandes, com tudo aqui equipado para trabalhar. E aí eu comecei um novo processo. Nesse processo, e aí eu acho que bastante imbuído de um clima bem vigoroso, assim, com relação ao corpo, né? Eu comecei a fazer muitos estudos, muitas aquarelas, são cadernos que eu ia fazendo, modelei muitas figuras, modelei figuras grandes, nem todas eu utilizei, porque eu modelava e eu precisava saber o que eu ia utilizar. Fiz algumas peças mais realistas, inclusive, que não levei adiante. Isso, modelei as primeiras cabeças, fiz muitos projetos, fui elaborando uma série, uma coleção, né, que eu escrevi sobre tudo isso e tudo mais. Então, isso gerou muitos barros, muitas esculturas em argila, né, todas essas aí durante esses anos dentro dessa casa. Bom, o que aconteceu? A partir dessas peças em argila é que começa o processo para chegar na fundição. O que eu fiz inicialmente? Eu peguei essa peça de argila aqui em cima e botei ela aqui. Está vendo que ela está envolvida por um branco e um azul claro? Sim. Esse azul claro, na verdade, é gesso, mas um gesso pigmentado de azul. E o cinza é o gesso normal. Depois que eu abro esse molde, eu tiro o barro de dentro dela. Fecho ele de novo, aqui nessa imagem, e jogo dentro o gesso. Depois eu quebro o molde. Sempre que eu vejo o azul, é sinal de que eu estou próximo do gesso que está lá dentro. Até que eu tiro todo esse molde, e o que era barro aqui vermelho, que já não existe mais, passa a ser de gesso. Esse é o famoso molde perdido. É a transformação do modelo em barro para o modelo em gesso. Então, olha aqui na realidade, eu pintando de azul, para pegar bastante detalhe, com gesso em azul. Não é isso? Então, estou fazendo a primeira camada desse molde. Aqui já tem a segunda camada em cima desse azul. E aqui eu já abri o molde, tem aqui a camada em azul, e eu destruo o modelo. E esse molde é todo separado em pedaços, juntado de novo, e aí quebra, e quando quebra, olha ela aqui agora completamente de gesso. Quando eu chego nesse gesso, eu retoco esse gesso, porque esse gesso agora é o meu modelo definitivo. Por isso que os gessos do Rodin são tão importantes, porque o Rodin, ele, quando tirava copo em gesso, ele acabava o gesso, e o gesso é o que segue para a fundição. É o último lugar que o artista põe a mão. É no seu gesso. Então, aqui nessa hora, eu fiz agora tudo aquilo que eu fiz de barro. Eu comecei a construir uma coleção de gessos para decidir o que eu ia fundir. Tudo de barro, depois de gesso. Foi um período. Então, fiz muitas peças, essa eu nem cheguei a fundir, né? E quando você quebra, essa qualidade de acabamento que a gente está vendo aí, perfeita, ela está perfeita assim? Não, você tem... Ela é bastante perfeita, mas eu trabalho de novo sobre. Sei. É um aperfeiçoamento constante, né? Isso. Mas aqui, quando chega no gesso, agora você tem que dar um final, e agora você vai para o molde, que é o molde de silicone. Esse molde de silicone, como é que é? Eu pego o gesso, aplico sobre o gesso aqui de amarelo, tá vendo aqui? Toda uma camada de silicone, fecho com gesso por cima, abro, coloco um verdezinho aqui, tá vendo esse verdezinho?
é em Sim. cera. Sim. E aí, depois, quando eu abro esse molde, eu tenho dentro uma cópia de cera. Vamos ver isso aqui. Olha aqui o modelo de gesso fazendo de realidade. Ou seja, eu estou aqui dividindo o molde. Está vendo? Estou fazendo as divisões do molde com plastilina, né? E aqui já estou jogando o silicone de leve, formando a primeira camada sobre a peça. Eu coloco os pinos de encaixe do gesso e vou fechando tudo isso. Tudo Nossa, isso aqui é um molde demorado que você fecha, leva 20 dias para fazer um molde desse. E aí você tem aqui aberto. Esse aqui é outra peça, mas é o gesso e o molde de silicone. Esse molde aqui é muito preciso, feito sobre o gesso retrabalhado. Aí o que acontece? Aí é a hora da cera, né? Como eu havia falado aqui, né? Então, essa cera, que é a peça que eu vou tirar a cópia nesse molde de silicone, ou seja, esse molde de silicone, eu vou tirar uma cópia em cera, eu divido ela em partes e eu coloco em cima dela um canal verde, também de cera, um canal que também é de cera, que eu botei amarelo. Essa peça de cera é oca, e ela vai receber o terceiro molde, não percam a conta. O estou terceiro vendo quantos moldes. O terceiro molde, o molde refratário, é um molde que envolve toda a cera e vai para o forno, de cabeça para baixo. Eu ligo o forno, o que vai acontecer com tudo que isso aqui é de cera? Vai derreter e sair aqui por baixo. Então o molde vai ficar vazio. E Certo. dentro desse molde vazio eu jogo um metal líquido que preenche tudo isso aqui. Então, aqui agora a peça de cera de verdade. Essa peça eu consegui com aquele molde de silicone. E aqui os canais de alimentação. Aqui eu fazendo cada peça que a gente ia fundir, tinha que fazer os estudos do canais, porque cada um é de um jeito, né? Aqui, por exemplo, é uma peça que também foi feito todo o estudo, e aqui a gente vê ela em cera e eu começando a montar o sistema de canal. Aqui vai entrar por aqui o metal, vai bater aqui na peça e vai sair por fora. E começa a moldagem, até que o molde está completamente pronto, e aí ele entra dentro do forno com a boca para baixo, para Mas ficar lá. uma pergunta. Essa figura última que você mostrou, desse corpo inteiro, você faz inteira ela ou você divide? Essa foi inteira. Essa foi inteira. Mas pode dividir, se for o Pode, caso. mas essa a gente tinha forno, o forno era muito grande. O Ah, forno tinha 1,80 m por 1,80 m por 1,80 m lá dentro. uau! Nossa. É um forno imenso, um forno gigante. Agora, deve ser complicado o canal para distribuir direito. Isso, é super. A coisa mais complicada que tem é o sistema de canal da peça. Porque como você vai ter uma única chance para acertar, você não pode ficar testando. Então você tem que ter muita experiência para poder fazer o desenho do caminho que o metal vai fazer para alcançar toda a peça. E não pode errar nada, nem espessura da peça, porque a peça ela é oca, não pode, você tem que ter uma espessura muito regular. Aí o que acontece? Quando ela entra dentro desse forno, ela fica de 3 a 5 dias lá dentro queimando. Então nós tínhamos que fazer vigília de noite para poder revezar com amigos, porque todo mundo ficava preocupado, mais que tivesse segurança, etc. Mas quem larga um forno desse lá a noite toda para ver no outro dia? Ninguém largava. Então era assim uma maratona, né? Então, aqui o forno passou os 3, 4 dias, o que aconteceu? Aquela cera escorreu. E lá dentro ficou o negativo, por isso a chamada cera perdida. Sim. Então, a cera foi embora. Lembra que a peça é oca e tem os canais de cera. Aí o forno aqui a gente liga e deixa ligado umas 4 horas antes para o metal chegar a 1.200 graus. Tira essa peça de cá e vai caminhando essa peça aqui com o pessoal do Senai, foi tirando aqui, né, tem algumas imagens mostrando eles tirando, eles colocando nesse buraco. E aí depois jogam areia aí dentro para poder aquilo, se der algum vazamento, não dá problema, né? E aí o que acontece? Joga, por fim, o estanho, mistura o metal e
transfere o metal, que aqui cabe 300 quilos, para essa panela, que cabe 100 quilos. Nossa Senhora! Essa panela é que vem para cá, tem aqui a talha, e joga dentro daquela boca de vazamento. Ela desce lá no fundo e vai subindo, preenchendo a peça, buscando os canais de respiro e respirando. Quando respira, é sinal que tudo foi preenchido. Aqui algumas imagens do momento. Canal, não tem problema do canal, do canal ficar entupido, não tem esse problema? Aí, né, se tem problema, tem todo o problema do mundo. Não pode acontecer isso de jeito nenhum. Como é que você evita isso? Não, você vai ter experiência, mas acontece, acidentes acontecem sempre. Então, aqui tudo preenchido, e aí esfria e a gente quebra o bloco e vai ver o que aconteceu. Então, que emoção! Aqui, nossa! É demais, é uma loucura, ele não dói, é um complexo. Acontece de tudo. O dia de quebrar isso deve ser... Nossa. Não, loucura, uma loucura. Então, aqui a gente vê, deu uma rachadura aqui no meio, porque a pessoa lá, o técnico calculou errado, botou uma quantidade e não veio por respiro. Aí a gente viu que não tinha sido suficiente, teve que correr atrás para encher a panela, para jogar de novo, e aí não colou. A gente teve que fazer uma solda aqui. Mas, em compensação, a cópia ficou muito boa, muito bonita. Não é isso? Então, agora a gente tem que eliminar os canais e colar as partes. Então, aqui já estão todas as partes limpas e vem a parte da solda, da parte de cima com a parte de baixo. Sim. É isso? Então, aqui está sendo trabalhado aqui durante aquele processo com várias peças. Foi uma loucura. Olha que bacana aqui, o fundo ainda não tinha entrado. Que lindo! Linda. Então, e assim fizemos várias outras, cada hora tendo que fazer uma por uma, até que chegou o momento da pátina. Na pátina, a gente pesquisou uma pátina que tivesse um diferenciamento, uma diferenciação que não fosse as pátinas comuns que a gente está acostumado, né? E buscamos esse vermelho, que eu achei muito feliz, né? Aqui a pátina da... Aqui esse rapaz chama Pedro Generoso, foi meu assistente durante um ano lá em São Paulo, um rapaz muito talentoso, escultor também. E aí, por fim, as bacantes ficaram prontas depois de 5 anos lá, aqui no ateliê, no próprio ateliê, quando a gente foi reunindo as peças fundidas, né? E aí, por fim, tem aí a história das ânforas, que é uma outra história. Agora a gente pode comentar um pouquinho a parte da fundição antes de ir para essa questão. Primeiro que é um trabalho hercúleo, que ninguém mais faz. Quem mais faz aqui hoje em dia? Eu vou lhe dizer o seguinte, via de regra, os escultores eles terceirizam a fundição e fazem muito bem fazê-lo, né? O problema realmente é que nós temos no Brasil uma tradição de fundição artística que se perdeu muito, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a partir da década de 60, 70, com o desuso das fundições por arte sacra, cemitério, e mesmo os artistas plásticos passaram a usar outros materiais, né? Resina, fibra, ferro. Então, a fundição artística ela entra num período de declínio muito forte a partir da década de 60. E isso, lá pela década de 80 e 90, nós temos as grandes fundições, a Zane, a Rebelato, herdeiras do Liceu de Artes e Ofícios, fecham todas. Então, nós tínhamos assim, fundições de muito mal qualidade, e aí foi a coincidência de eu fazer uma viagem à Itália e entrar numa fundição onde fundiam os botegos, em Pietrasanta, numa cidade com 5 mil habitantes e 12 fundições maravilhosas. Incrível! Eu tomei um choque, assim, fiquei 3 dias calado. Assim, eu já lutava com essa negócio de fundição aqui há anos, sofria o diabo com essa fundição. Aí eu em São Paulo, foi que aí começou aquele processo de buscar, e acabei encontrando o Senai e a coisa andou. Então, na verdade, quando eu peguei a questão da fundição no Brasil, eu queria fazer o parecido com o que eu tinha visto na Europa, ou seja, uma união
entre a tradição artística, que é ancestral, que é algo que se faz no Brasil já há mais de 100 anos, com as novas tecnologias da indústria da metalurgia, que é o que se vê na Europa e nos Estados Unidos e tudo mais. Então, você vê lá aquela pessoa que sabe fundir como antigamente, mas assistido por muita técnica, por muita tecnologia. Então, é por isso que eu acabei conseguindo ter esses fornos muito modernos, ligas muito qualificadas. A gente passou 6 anos estudando e depois montamos uma função num padrão realmente europeu. Então, esse foi um desafio que acabou sendo importante, mas que realmente não. Agora já tem um fundidor no Brasil, em Minas Gerais, que abraçou a causa, que já faz uma função nesse padrão que fazemos, por a qual eu posso realmente não ter que fazer, porque realmente, vamos dizer assim, o escultor ser o fundidor é algo raríssimo e eu entendo por que é raro, né? É porque realmente. Veja, esse negócio de fundição é um troço que a pessoa precisa ser. Eu brinco assim, eu brinco que eu brinquei de ser Hefesto e descobri que eu sou Mercúrio, né? Que eu sou Hermes, né? Porque realmente, vamos dizer assim, Hermes não tem nada que brincar com de Hefesto. Hefesto é coisa de Hefesto mesmo. Ela tem que saber lidar com esse. É uma relação de perigo muito grande, muito eminente, uma responsabilidade muito, muito forte. Então você fica assim numa estado de tensão permanente. E pior, não é só o momento da fundição. Quando você prepara uma peça, desde a cera até a moldagem, até a queima, até a fundição, você passou 15 dias trabalhando e investindo dinheiro. Quando você funde a peça e dá errado, você quer morrer. É um Quer prejuízo. morrer. Isso que eu ia lhe perguntar. E o custo disso daí? Não, Como exatamente. você administra? Como é que você administrou É, não, aí foi isso. a captação de recursos para isso? Como Isso, é? foi assim, foi um processo onde as coisas aconteceram simultaneamente. Eu vinha com o Senai, aí eu acabei conseguindo organizar e estruturar o restauro, o estudo e o restauro do Monumento do Ipiranga, em São Paulo, então também com uma equipe francesa. Então, a gente estava num momento de muitas coisas positivas e, politicamente, o Brasil ainda tinha aquela leva, me perdoe aqui, sem querer entrar nessa seara, lulista, né? Que a gente estava ali entusiasmado com aquele período. Pô, a gente Gilberto Gil, né? acredita se quiser, é inacreditável uma virada tão gigante em tão pouco tempo, mas coisa de menos de 10 anos atrás, nós éramos a bola da vez dentro. É verdade. A vez dentro, né? Então, eu vinha com aquele gás todo. Então, eu consegui um sócio, um empresário, que entrou na sociedade para que a fundição se tornasse, depois de eu implementá-lo, um negócio que ele iria cuidar e eu iria cuidar eu ia ser o maior cliente dele. A verdade era essa. Então, ele entrou como sócio, investiu, o restauro deu recursos para pagar o investimento dele, e no meio do caminho, eu costumo brincar que eu comecei a sonhar com Lula e terminei as peças com Bolsonaro. Não precisa nem dizer o que aconteceu comigo, né? E comigo e com o Brasil, né? Então, no meio do caminho, lá por Temer, ele abandonou o barco, eu fiquei aí virou um elefante, não vou dizer que branco, mas um elefante bem pesadinho. E aí a gente subiu em cima dele, foi conversando, etc. e tal, foi pisado por ele, e fomos aos trancos e barrancos realizando o que foi possível dentro dessa experiência. Incrível, um trabalho extraordinário mesmo. E é preciso muita coragem, não é? Além da inspiração, da rica inspiração que você tem, não é? Do seu ânimo artístico, é preciso uma grande coragem para empreender um trabalho desse, né? Mas ainda digno de louvor. Você se lembrou aqui de Hefesto, né? E você realmente
participou do mundo de Hefesto. Aliás, Hefesto era muito ligado a Dioniso, né? Os dois deuses perseguidos, tá? Violentamente perseguidos. Tem um mito muito interessante que mostra que conta que Hefesto foi jogado do alto do céu, do alto do Olimpo, por sua própria mãe, né? Uma versão é pelo pai, depois pela mãe. E ele ficou furioso, ele cai nas profundas das águas, onde uma deusa o acolhe e consegue tratar dele. Ele começa lá, nas profundezas, né, o trabalho dele, e se torna um grande metalúrgico, um grande artista, essa coisa toda. Mas ele resolve se vingar da mãe, que o maltratou tanto, e faz uma peça, faz um trono para ela, lindo, lindíssimo. Quando ela se senta nesse trono, não consegue mais sair. Não consegue mais sair, fica completamente presa por malhas invisíveis. E os deuses todos pedem que ela seja liberta, tudo, e ele teimosamente, não vou fazer, ela me maltratou demais. Quem consegue convencer? E ele não quer ir para o Olimpo, ele não quer ir para junto dos outros deuses. Quem era a mãe? A mãe era que deusa? Era, deusa Hera, a deusa Hera, Deus, não é? Que era, aliás, também a perseguidora de Dioniso. Ela perseguiu terrivelmente Dioniso o tempo todo. Mas é Dioniso que a salva, né? Porque ele convence Hefesto a subir para o Olimpo. Ele convence como? Com vinho. Ele embriaga Hefesto completamente, e tem uma série de pinturas que certamente vocês dois conhecem. Na pintura cerâmica são cenas muito bonitas e muito engraçadas, que é Hefesto bêbado montado num burro, né, subindo para o Olimpo, com Dioniso levando, né, para o Olimpo. Então há uma ligação entre esses deuses. Eu acho que você tem parte com os dois, não é? Relação com os dois. Muito boa. Com Dioniso. A gente traduzir aqui para o nosso código baiano, tem alguma coisa de Ogum e alguma coisa de Xangô. Meu Deus! Os seus orixás. Mas é fantástico isso, o trabalho que você descreveu. Inclusive, essa gravação vai ser também material didático, como ele disse, né? Isso vai ser mostrado em escolas, para professores, para alunos, etc., que vão aprender muito sobre arte. Eu queria destacar isso, a sua inspiração dionisíaca. Mas você é baiano, está numa terra dionisíaca, certamente isso influiu. E essa sensibilidade sua, que lhe apontou muito bem, né? Essa sua sensibilidade para com o feminino, para a beleza. Você é um apaixonado pelo feminino, tal como Dioniso. Né? Dioniso se cercava sempre de mulheres, é o deus das mulheres. Né? Então, acho que tudo isso lhe pôs na trilha de Dioniso. Não tenho dúvida. Mas você sabe que uma coisa que eu acho que é o que eu mais tenho no sentido assim realmente da minha forma de trabalho, né? Que é o seguinte, é que não existe uma forma de trabalho, né? Assim, de criação, né? Isso eu acho que é o mais impressionante. Agora, por exemplo, que eu estou assim, eu estou num momento em que eu sinto que eu estou fechando ciclos, né? Então, o próximo trabalho eu não tenho ideia de como será, não consigo planejar, e eu sei já que acontece no mistério das coisas. Não é isso? Quanto mais eu planejo, pior fica. Né? Então, então realmente, vamos dizer assim, eu tenho uma vaga ideia do que eu desejo, né? Do que eu desejo, do lugar que eu desejo estar. Mas realmente eu não tenho assim previsão nenhuma. E é muito interessante isso, porque, vamos dizer, quando surgiu essas mulheres que estão aqui no Visor, foi muito interessante, porque quem me conhecia do outro tipo, né, do outro tipo de escultura que eu fazia, tiveram pessoas que me ligaram e diziam assim, Israel, você está com algum problema? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Hein? A mulher ânfora que você está se referindo. As ânforas, exatamente, né? As ânforas. Porque no início elas não eram tão estilizadas, elas eram um pouco realistas e vieram com esses peitos muito fortes, com essa coisa muito assim exagerada.
eu também eu sem entender por que eu estava fazendo aquilo, né? Amando fazer aquilo, sem entender por que estava fazendo aquilo. E aí e as pessoas, e é uma coisa, a coisa mais louca que existe para um artista é o seguinte: todo artista vive do mercado, da venda dos seus trabalhos. Você escreve um livro, você lá tem que publicar, você faz um espetáculo, a pessoa tem que ir lá ver. Então, as pessoas que compravam o meu trabalho absolutamente não compram esse mais, né? Eu tive que fazer uma coisa e que as pessoas habituadas a um tipo de coisa não se interessavam por essa. E eu ficava dizendo assim, aguenta aí, eu estou com um problema aqui, mas esse problema eu vou pensar depois. Eu vou pensar depois. Porque aí foi engraçado, porque naturalmente apareceram outros tipos de pessoas que se interessaram por isso. Mas mudou assim radicalmente o, Você, a, você mudou seu público. completamente, mudou meu público se tornou muito mais jovem e mulher. Muito mais jovem e mulher. Eu achei engraçado isso. Né? É, Muitas mulheres se identificam com isso, com essa escultura, e muitas jovens eu achei interessante. E agora, na exposição. então, eu vou lhe confirmar isso. Ontem, eu conversando sobre o programa de hoje, que eu ia te entrevistar, e minha neta, que tem 20 e tantos anos, 20 e poucos anos, ou seja, mulher e jovem, e ela foi ver sua exposição. E da exposição que ela viu, o que foi que ela mais chamou a atenção? Das mulheres ânforas. Olha só que interessante, né? Isso marca o que você está dizendo, né? É, Confirma. e você sabe uma coisa, eu tive algumas experiências nessa exposição que eu achei muito lindas, né? Uma foi uma jovem, eu não estou citando aqui nomes, né? Então, mas a história é impactante. Ela assistiu uma fala que eu fiz lá na exposição, uma fala dessas visitas guiadas, e ela de repente me diz o seguinte: mas por que eu fiz esses peitos tão, ela falou, tão grandes e separados? Eu disse para ela, sinceramente, eu fiz porque eu adoro, acho lindo, acho maravilhoso, sei lá, são frutas, sei lá, são coisas assim, é uma coisa tão linda, eu fiz porque eu acho lindo. Aí ela ficou quieta, depois no final me chamou do lado para dizer, sabe o seguinte? Que esses peitos eram iguais aos peitos que ela tinha e que ela havia feito uma cirurgia plástica. Ai, Olha ai. que loucura, que forte isso. E depois, mas não foi a única história forte. Teve outra pessoa que me passou também uma mensagem, pegou meu telefone em algum lugar, pumba, me mandou uma mensagem de áudio, dizendo o seguinte, que já tinha ido lá algumas vezes e que estava extremamente realizada, justamente porque o corpo dela é igual ao corpo dessas mulheres bacanas. Tá vendo? E que aquilo tinha sido para ela uma paz de espírito, uma renda. Então, eu acho muito curioso, porque nós temos hoje, né, uma ideia de um corpo de mulher tão padronizado, né, tão padronizado, tão fora da emoção que é um corpo, né? A verdade é essa, né? Tão fora da emoção que é um corpo. E eu acho assim, eu acho que esses corpos, essas grandes quadris, esses grandes e aí, aqui cabe uma explicação para quem não foi ainda. Vamos dizer, a ideia da mulher como a ânfora é a ideia da mulher como a portadora da semente. Então, esse quadril é o quadril onde está a semente. E os seios são o alimento. Então, é lógico que essa aqui é uma ode à mulher como portadora da vida. É isso. É simples assim. O que eu acho interessante, né, na comparação dessa exposição que está aí no Palacete das Artes, é que você apresenta duas abordagens contrastantes. Essa da modelagem, que a gente sente o seu fazer sensorial, sensual, modelando a argila, que estão naquela. Você tem alguma peça depois para mostrar? Tem, já eu vou mostrar. Em contraste com essas mulheres ânforas, que são uma síntese de um conceito. Então,
Mas um conceito que vem de uma emoção, como você fala, de uma sensação também, que também é física. Então, eu sinto aí, não sei, Ordep, mas eu sinto Apolo e Dionísio. Quando ele modula com as mãos a argila, depois ele funde ou não, é o Dionísio falando pelas mãos dele, do escultor. E quando ele faz a ânfora, eu acho que é o Apolo, que é a forma simbolizando os sentimentos. Então, eu vejo esses dois tratamentos opostos, complementares. A mim, essas mulheres ânforas me passam muito a impressão do sagrado, né? Quando a gente estuda a religião grega, a gente vê a importância, aliás, a ligação profunda de Dionísio com as chamadas grandes mães, não é? E elas têm essa coisa do ventre criador, né? O poder, a nutrição, essa coisa toda. Me passa muito essa ideia de figura sagrada. Me inspira reverência. Mas você sabe, Lia, essa questão também dessas duas vertentes, da modelagem e vamos dizer assim, do acabado, da modelagem mais livre do acabado, também é algo que também faz parte não de uma decisão, né? Como eu tinha a necessidade de ambos, eu fui fazendo ambos sem pensar em criar esse contraste. É que realmente assim aconteceu. Assim aconteceu. Eu realmente, muito diferente de muitos artistas, eu não sou muito capaz a priori, de organizar ou fazer uma leitura muito clara do que acontece. Como é um processo que foi muito longo e que já está muito lá atrás, e que eu já realizei a exposição, porque a exposição parece que ali é que você enxerga. Você até parece mentira, mas até antes dessa exposição ainda era muita coisa era nebulosa. Então realmente parece que depois que você põe para fora, tenta botar as figuras modeladas. Deixa eu mostrar primeiro também as primeiras ânforas. Linda. Né? E que eram bem ousadas. Também são lindos das ânforas. São lindas. Essa foi uma das primeiras, inclusive. Um pouquinho mais começou ainda mais figurativo. Mas ainda tem mais figurativo que isso, porque quando chegou nisso já foi um processo. Sim. Aqui é a lua azul, aqui já mais adiantada. Eu precisava achar as imagens que mostram o caminho. Né? É porque sabe o que acontece também? Eu quebro muito o caminho, eu às vezes não guardo o caminho. Não, mas não precisa. Essa daí é genial, porque essa, para mim, é a síntese também, ó. Nossa Senhora, olha a força. Muito linda. E eu acho incrível como você faz os dois. Lindo. Lindo. O que as mulheres feministas dizem do seu trabalho? Tem de tudo. Eu já ouvi de tudo. Já ouvi gente que acha que aí é que vem, né? Não dá muito para... Tem gente que se incomoda, que não tem braço. A pessoa chega, mas escultura não tem braço, não tem perna, não tem cabeça. Mas aí eu digo, tá vendo essa cabeça que eu fiz? Não tem o corpo. Eu tinha uma obrigação de botar tudo o tempo todo. Eu tenho esculturas que têm o corpo todo, então não é que eu não sei fazer mão, pé, eu sei fazer essas coisas. Mas é porque tem gente que se incomoda, tem gente que olha para essas coisas, mas não tem o braço, também não tem o pé, também não tem a mão. Quer dizer, eu não sei por que eu fiz assim. Então a pessoa, mas por que você fez assim? Eu não sei. Me perdoe, aí vocês ficam aí. Mas aí não, mas tem aquelas que não se apegam a essa questão. Então, aqui você vê aqui uma exposição que eu fiz na Casa Cor, antes de vir aqui para Salvador,
e essas figuras que são mais de uma modelagem. E aqui o convite que eu faço aqui a todos que não estão sabendo, né, a exposição da Aurélio Palacete fica até dia 28. E aqui um pouco das imagens do que está lá, né? Tá linda. Ela ficou muito bonita ali. Ficou muito bonita mesmo. Aqui eu moro aqui só para poder você ver um pouquinho mais de perto isso que você está se referindo, né? Ou seja, é uma modelagem mais aguerrida, né? Sua mão, Maravilhosa. Peças lindíssimas. Essas são as que estão lá na... Essas eu gosto muito dessas coisas com muita matéria. Né? Também gosto. Então, essas, para você ter ideia, eu pegava argila e botava num túnel e deixava ela envelhecer e ficar quase com a lama. E eu modelava com essa lama. Então, ela grudava na mão e tudo mais. Sei. Aqui também, né? Esses pares também com uma argila bem... Aqui também eu gosto muito dessa matéria, né? Essa materialidade, né? O gostoso é que aí, para mim, isso reproduz todo o lado táctil, né? Da escultura. A gente, como dançarino, sente o corpo sendo criado. Daí a ideia de que Deus fez o homem do barro, né? A gente vê essa sensação. São peças muito vigorosas também, né? Passam uma força muito grande. Uma coisa que eu também gosto, aprecio, assim, que eu percebi que existe nessas figuras... Só um minutinho, eu vou voltar aqui. Puxa, aqui não estou mais conseguindo voltar. Isso. Gente. Isso. Uma coisa que eu percebi aqui com relação a essas figuras é que realmente, vamos dizer assim, a gente tem novamente um lugar do corpo da mulher muito, vamos dizer ali, como se estivesse posando como um objeto de desejo ou de coisa. E justamente eu acho que as minhas mulheres, elas têm muita autonomia, elas são muito autônomas, elas não estão lá para fazer papel de lugar nenhum. Quer dizer, elas são ativas, elas são presentes, elas têm energia de participação. Então, elas são bacanas, né? Elas são ativas. Não é isso? Então, isso é o que eu realmente acho que é uma qualidade dessas figuras. Né? Essas figuras, você vê que ela está ali, né? Ela está viva, né? Ela está pulsando. São pulsantes, muito fortes. Exatamente. Acho que é isso. Uma beleza. Aqui as imagens que eu trouxe foram essas. Extraordinário. Realmente uma coisa muito bonita. Tivemos hoje, então, um Sábado das Artes profundamente dionisíaco, não é? Com essas formas tão bonitas, tão vigorosas, expressivas. E como acontece também, acho eu, na própria dança, há um elemento de arrebato, ao mesmo tempo um rigor, não é? Um compasso que se afirma, que modela o corpo, é uma coisa de uma grande beleza. E eu acho que foi uma grande felicidade colocar vocês dois juntos. Foi realmente. Eu agradeço a generosidade de Israel em abrir o jogo de todo o processo dele, foi muito didático, mas ao tempo que ele foi didático ao explicar o processo da fundição, com todos os moldes, os modelos, ele mostra o quanto ele é criador, aonde a paixão prevalece, aonde não é um acadêmico universitário no sentido de uma programação planejada, não. A espontaneidade, por mais que ele tenha que seguir uma
perigosa técnica de fundição, perigosíssima, complicadíssima, mas ele dá vazão à sua paixão, né? Para criar. Mesmo Israel, eu acho lindo, quando você explica a sua mulher ânfora, você explica com paixão, você explica de uma forma que como o corpo da mulher te inspira, e não é uma visão teórica, racional. Isso que, mas ela resulta numa síntese formal perfeita, né? E eu quero agradecer como você abriu para a gente, né, Aldep? É verdade, é maravilhoso. Quando penso aqui no meu querido amigo Israel, na arte dele, eu me lembro de uma frase, acho que de Hölderlin, ele dizia: são fascinantes os homens que se deixam fascinar. Né? Então, ele se arrebata e comunica isso para a gente. Né? Ele nos leva a um sentimento de arrebato mesmo, de transe, de uma emoção da beleza, né, que salta das obras. Isso vem dessa generosidade que ele tem de se expor, né, se expor ao arrebato, e também do trabalho rigoroso que ele desenvolve o tempo inteiro. Então, Israel foi um momento muito bonito que a gente teve aqui. Né, vamos fazer esse convite, claro, para o lançamento do livro de Ordep. Antes. Com certeza. Deixa eu faço questão de fazer esse convite, hein, Ordep? Então, posso fazer? Faça, por então, favor. Olha só, eu vou ter o privilégio de receber o Ordep e a sua tradução, que não é uma simples tradução, é um livro que faltava no Brasil, ou seja, é uma tradução comentada, um estudo sobre Dionísio, é realmente um trabalho de peso importantíssimo na história das traduções e, sobretudo, das bacantes no Brasil. Então, e eu vou ter a honra de que minha exposição seja o palco de onde será lançado esse livro. E, coincidentemente, junto com estará aqui para o lançamento o editor da livraria Odisseus, o meu amigo, nosso amigo Stilianos, que é também um grande mitólogo, especialista, uma pessoa que vai poder vai falar com a gente lá, a gente vai parar para conversar. Então, vá lá não só comprar o livro do Ordep, mas também tire um tempo para que a gente possa conversar um pouco, vamos falar sobre todo esse universo que tanto nos interessa, que é tão fundamental. Eu queria só finalizar aqui, comentando aqui uma coisa, uma historinha um pouquinho rápida, que dizia que o Paulo Autran, certa vez, ele fazia um Hamlet, e num momento muito dramático, ele estava de costa para o público e de frente para os outros colegas dele. E ele, naquele momento mais dramático, ele ficava fazendo piada para os colegas, para ver se alguém dava risada. O público lá atrás querendo morrer daquela cena ápice da tragédia. Isso ele dizia o seguinte, que você tem que trabalhar com a emoção como um copo cheio e nunca transbordar, não é isso? Então, você tem que, ao mesmo tempo, estar com o copo cheio, ou seja, com a paixão no limite, e, ao mesmo tempo, ter o controle, de certa forma, das coisas. Então, apesar do meu trabalho ser feito todo sem planos, dentro da lógica da paixão como artista, vamos dizer, a gente se lança em tudo cercado para que aquilo seja um sucesso, né? Ou seja, para que aquilo se materialize. E materializar não é uma coisa simples. Escrever um livro é um negócio complicadíssimo. Fazer uma coreografia é um negócio complicadíssimo. Fazer uma pintura é um negócio complicadíssimo. Fazer um filme é um negócio complicadíssimo. Então, você tem que ser um artista e tem que ter uma cabeça que também gerencie essas coisas, que são coisas... Senão as coisas não fecham, né? Não concretizam. Mas trabalho do artista, né? É complicado, mas é um grande prazer, né? É um grande prazer. É uma alegria na vida da gente. Olha, o dia é dia 27 de junho, a partir das 18, 19 horas, né? Que é o lançamento. Isso, 18 horas.
Gabinete das Artes, lá na Graça. Aproveita, cheguem mais cedo para ver a exposição, quem ainda não viu, ou rever a exposição de tudo isso que a gente comentou, já olhar com outro olhar. Essa exposição precisa ser vista várias vezes. Agradeço muito a Israel e a querida Musa, e peço que ela encerre hoje, porque quando a Musa está presente, é ela que encerra. Imagine, nada disso, meu presidente. Eu agradeço aos dois, eu aprendi muito hoje e estou ansiosíssima para ver o livro de Ordep. Então, muito obrigada, até o próximo encontro nosso. Até logo. Um abraço, queridos. Tchau.